Eu queria que você fosse abrindo a Escritura e quando localizasse, 2 Coríntios capítulo 11, você fosse se colocando de pé. Você pode fazer isso com o texto sagrado, né, do papel, na Escritura. Pega o seu celular, seu tablet, não é qualquer que seja o seu aplicativo. No aplicativo da igreja tem a Bíblia aqui de James, você pode abrir. Abrindo 2 Coríntios capítulo 11, você localizando o versículo 1, fique de pé, para nós sermos edificados com a palavra do Senhor. Eu estou usando nesta manhã a nova versão internacional. Uma outra diferença da NVI que está na programação da igreja, pois a NVI que eu estou usando, um pouquinho diferente, ela tem aqui uma terminologia que ele colocou aqui, nova versão, nova ortografia. Então, uma outra palavra pode ser diferente, mas no sentido geral, o texto que usamos é o mesmo da NVI. Igreja perseguida dá trabalho, causa sofrimento, exige devoção. Pastor, o senhor, toda vez que acaba o batismo, o senhor diz assim: venha para trabalhar e não para dar trabalho. E você deve estar preocupado se hoje eu vou gerar algum contrassenso, né, na minha teologia prática, na minha eclesiologia, em relação a receber os membros, a explicar aqui. Deixe-me avançar com o sermão e depois você então vai debater comigo se eu fui ferindo a minha visão ministerial eclesiástica ou não. Para mim, igreja perseguida dá trabalho, causa sofrimento, exige devoção. A gente vai caminhar nesse tema hoje para lembrar, desde sexta-feira que estamos em conferência, brilhante conferência. Pastor André, na minha opinião, fez uma das melhores exposições que eu já ouvi, né, do texto de 2 Coríntios, capítulo 4. Depois ontem o pastor Paulo Vale ali, o pastor Tramontina, né? Ele que é de Volta Redonda, cidade do Aço. Eu dizia para a Angélica, ele quando corta a espada passa rente, né? Ele não deixa ponta, ele não deixa nada solto. A teologia é redondinha, muito bem aplicada. Ele expôs o sermão todo em 10 minutos. E depois de 10 minutos ele conseguiu nos convencer com mais 20 a respeito do que seja a aplicação e também a formatação aí do sermão para nosso tempo. Igreja perseguida dá trabalho, causa sofrimento, exige devoção. 2 Coríntios 11, 1, você me acompanha. Eu vou com você neste primeiro momento até o versículo 15, até o versículo 15, fechando o primeiro bloco da mensagem desta manhã. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas o sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês, passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês, e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. Eu continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Os tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Vamos orar?
Bondoso Deus, amado Pai, seja o Senhor abençoar a sua igreja nesta manhã com esta porção bíblica da sua palavra. Nosso desejo, ó Deus, é entender, porque mais uma vez o apóstolo Paulo insiste em sair na defesa do evangelho que pregou a igreja de Corinto. E nos dê a visão, ó Deus, porque essa igreja está sendo alertada sobre os perigos de ser tolerante com o falso ensino e com a falsa doutrina. Desperta a primeira igreja batista de Campo Grande, ó Deus, com uma carta tão antiga e tão histórica quanto essa. E que essa carta seja para esta igreja, seja para este tempo, com impacto neste ministério e direto impacto em nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Paulo está preocupado, irmãos. A condição espiritual da igreja de Corinto está sendo modificada aos poucos. E Paulo sabe mais do que ninguém que a igreja está vulnerável. Está vulnerável e suscetível a falsos ensinos. Está vulnerável e suscetível a falsas doutrinas. E tudo isso fruto de uma mensagem descabida de gente denorex. Parece, mas não é. Tem cheiro, mas não é. Tem preço, mas não é. Tem fala, mas não é. Falsos apóstolos travestidos de apóstolos do Senhor Jesus. Paulo destaca que esse falso evangelho está perseguindo a igreja. Paulo está dizendo que essa perseguição, ela é sutil, porque ela não é uma perseguição de fora para dentro, ela é uma perseguição interna, com o poder de demolir e destruir os alicerces sólidos da igreja. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, está na tela. 2 Coríntios 11, 4, ele vai dizer: pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente daquele que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o estão tolerando com facilidade. O que ele está dizendo é que com um falso Cristo e uma falsa doutrina, irmãos, a igreja precisa praticar tolerância zero, mas não é o que está acontecendo. De alguma forma eles estão com os ouvidos sendo amaciados, e eles estão de certa forma começando a gostar do que estão ouvindo. E é isso que está tornando o apóstolo Paulo tão descredenciado e tão descaracterizado na igreja de Corinto. Paulo então escreve sua carta alertando, dizendo que quando estiver com eles não quer ser tão duro na disciplina, tão rigoroso no ensino doutrinário, por isso antecipa esse rigor na sua carta, mas pede à igreja dizendo: é preciso resistir. É isso que ele está dizendo, é preciso resistir. Vamos repetir juntos essa frase? É preciso resistir. Não ser tolerante, é preciso não aceitar, é preciso conhecer as doutrinas do evangelho para que isto não entre na igreja e não seja aceito como algo comum. As doutrinas que não são desta igreja, não são do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Paulo escreve sua carta a alertar então esta igreja que precisa resistir a esse falso ensino, Paulo diz que isto requer devoção, trabalho e sofrimento. Paulo parte para cima. Imagina que como um lutador de boxe que tenta eliminar o seu adversário no primeiro round, Paulo parte para cima sustentando ali a sua teologia no seu sofrimento, levando as últimas consequências do seu chamado e diz: igreja, resista ao falso ensino, ou isso vai destruir com a igreja, vai acabar com a pureza do evangelho. Capítulo 11, 2 Coríntios 11, versículo 2, ele vai dizer: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Paulo sabe que a pureza da igreja está em risco. Paulo sabe que a fiel doutrina está sendo comprometida. Paulo sabe que o falso evangelho tem poder de destruir a igreja, de destruir o evangelho, de matar uma geração inteira. Paulo disse: igreja perseguida, resistir dá trabalho. Se queremos resistir, sabemos que resistir dá trabalho. Dá trabalho porque nós precisamos entender, irmãos, quais são as áreas onde essa heresia está batendo. Quais são as áreas que essa heresia está entrando e está tentando minar a solidez e o alicerce de uma igreja forte. Resistir dá trabalho. Quem não conhece a heresia, quem não conhece a doutrina, quem não compreende a verdade, ao ouvir a heresia ou um falso apóstolo, que segundo o apóstolo Paulo se transforma em um anjo de luz, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, revestido de um brilho, de uma luz capaz de seduzir, enganar a muitos, Paulo sabe, a igreja precisa resistir.
Para entrar nessa guerra, o apóstolo Paulo sai em defesa do primeiro argumento que faz, que não é argumento inerente de um verdadeiro apóstolo, Paulo sabe disso, e que não é a arma que alguém comumente usaria. Paulo sai na sua defesa, capítulo 11, versículo 1. Veja o que ele diz aí. 2 Coríntios 11, 1. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Eu imagino, irmãos, que se um pregador chega aqui e diz assim: hoje, irmã Regina, vou pregar uma insensatez. Hoje, Beth, Joedira, eu vou falar um pouco da minha loucura. Você diz: hoje não, pastor, não estou pronto. Levanta e vai embora, não é? Na verdade, nós queremos sentar aqui e ouvir um bom evangelho, uma palavra ordeira, um ensino cristão, uma maneira ortodoxa de pregar a verdade e que nos dê ortodoxia e verdade de um evangelho sólido. Mas Paulo começa a sua carta dizendo: hoje vou ter que usar uma certa insensatez. O que Paulo está dizendo é que, de alguma forma, as armas que esses falsos apóstolos estão usando, ele vai ter que usar. Que o discurso que eles desenvolveram, ele de alguma forma vai passar por eles para esvaziar. Na verdade, ele vai combater a cobra com o veneno da própria cobra. Ele vai dizer assim: eu tirei veneno para fazer antídoto. Tenham paciência com a minha insensatez. Paulo nunca se apresentaria a si mesmo como sendo o cara. Paulo nunca diria: eu sou o bom. 2 Coríntios 10, 18, Paulo diz: não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim a quem aquele o Senhor louvar. Mas Paulo, de alguma forma, parece que vai agora contradizer o seu ensino, ao dizendo-se agora ser um obreiro aprovado, ele vai se obrigar a lançar as suas credenciais. Porque esses caras dizem que são os caras, mas não são. Eles se dizem super apóstolos, mas não são. Eles se dizem piedosos, inteligentes, conhecedores, fazem sinais e prodígios, mas cá entre nós não estão vivendo o reino de Deus. E Paulo então, veja, no auge de defender a sua palavra, diz: com um pouco de loucura e com um pouco de veneno deles, deixe-me falar um pouco de como Deus me usa, de como Deus me chamou e de como o que eles dizem fazer eu fiz na beleza e na integridade do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo considera que a exibição de suas credenciais é uma insensatez e uma loucura, mas faz isso para resgatar a Virgem pura, a Igreja Santa do Senhor, e Paulo se põe a 3 desafios. 2 Coríntios 11, 3, está na tela, 2 Coríntios 11, 3, Paulo diz que o primeiro desafio de uma igreja que está sendo perseguida pelo falso apostolado, pelo falso ensino, sendo invadida pela heresia, o primeiro desafio dessa igreja é resistir e não se corromper. 2 Coríntios 11, 3, ele diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Paulo sabe, meus amados irmãos, que a igreja está sendo perseguida desde aquele dia em que no jardim do Éden a serpente convenceu Eva e seu esposo Adão a possuírem aquele fruto proibido. O apóstolo Paulo sabe que como aquela astúcia e aquela astuta serpente havia atuado naquele jardim, Paulo sabe que ela está de volta, travestida e revestida de um anjo de luz, e com esse mesmo espírito e astúcia, ela tenta derrubar o verdadeiro evangelho da igreja de Corinto. Na queda daquele momento em que Eva foi enganada com a astúcia da serpente, irmãos, ela foi enganada porque ela não tinha as armas para enfrentar aquele mal. Ela se deixou seduzir, e aquele que se deixa seduzir por esse inimigo mortal, irmãos, cai e vê a noiva de Cristo sucumbir ali naquele pecado terrível. Eu gosto de quando João vai ter uma visão em Apocalipse capítulo 12, pode abrir comigo, por favor. Apocalipse capítulo 12, João, na sua visão na ilha de Patmos, vai alertar a igreja sobre uma batalha e uma perseguição atroz que está sobre a igreja, irmãos, já há muito tempo, e que de alguma forma fica clara na ilustração da mulher e do dragão. Apocalipse 12, 1 vai dizer assim: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com uma lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida, gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, o enorme dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono.
A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus para que ali sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus, e Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Repito, o grande dragão foi lançado fora. Vejam o verso 9. Ele é o que, irmãos? A antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouviu uma forte voz do céu que dizia: agora veio salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa, veja o texto, irmãos, diante do nosso Deus. Olha os horários de intervalo, dia e noite. Os acusa diante de nosso Deus dia e noite. 11. Mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Portanto, celebremos nos céus e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando vejo, irmãos, a cronologia de Gênesis 2 e 3, especialmente Gênesis 3 com Apocalipse 12, eu pergunto, irmãos, a igreja está sendo perseguida, sim ou não? A igreja está sendo perseguida, sim ou não? Mas nós temos o poder de resistir, sim ou não? Sim, irmãos, nós temos o poder de resistir. Eles o venceram, versículo 11, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. O que o apóstolo Paulo ressuscita e traz ao debate a igreja de Corinto, no capítulo 11, versículo 3, irmãos, é que essa perseguição à igreja e essa tentativa do inimigo de destruir a preciosidade, a pureza do evangelho da igreja, é algo que a igreja precisa enfrentar, é algo que a igreja precisa resistir. A igreja tinha diante de si, segunda aplicação, o desafio de combater a idolatria, um falso Cristo e os falsos profetas. 2 Coríntios 11, 4, o texto diz: pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ele diz assim: por favor, não sejam tolerantes. Se vocês estão sendo tolerantes, é tempo de não ser. E se vocês estão aceitando, é tempo de não aceitar. E se vocês estão acolhendo o que ele diz, é tempo de não acolher. Hoje eu conversava com a Angélica, não sei se foi hoje ou ontem, a gente está virando noite, saindo, trabalho, culto, igreja. Tem hora que eu não sei se a gente está dormindo, está acordado, tem hora que eu nem sei se a gente está sonhando, né, Angélica? É uma loucura. Mas eu sei que nós conversamos, eu acho que foi ontem, e eu dizia para ela que nós queremos hoje uma religião e uma igreja onde nós queremos realizar o poço dos desejos. É isso mesmo. Os nossos foi hoje, ela está melhor, foi hoje, eu estou na dúvida, né? O poço dos desejos. Nós chegamos diante do nosso Deus, que esse Deus então é a nossa religião, e esse Cristo é o Cristo que nós inventamos, e dizemos tudo o que nós queremos. Eu quero casa, eu quero carro, eu quero bens, eu quero isso, eu quero cursos, eu quero status, eu quero poder, eu quero glória. Lâmpada dos desejos, realizo o meu projeto. Na verdade, você é uma espécie de crente Aladim com a lâmpada da religião nas mãos. Você é Aladim, a lâmpada, ela então realizando seus desejos, você diz, lâmpada para as minhas mãos, ela é meu caminho, realizo os meus desejos. Salmo de Heresias 100, 100 e qualquer coisa. O que eu estou vendo hoje é que de alguma forma este evangelho e pseudo-evangelho está tomando conta, que esta mentira engrupida no falso discurso de milhares de pastores pelo Brasil está sendo pregado, que eles enchem rádios e televisões e que eles pagam programas e enchem culturas, mas o que eu estou dizendo, a igreja está sendo perseguida, está sendo destruída e nem se dá conta disso, porque é uma perseguição sutil. Ela implanta no púlpito, na liderança, ela joga no staff, ela põe na estrutura alguém que não tem compromisso com o evangelho, e quando a igreja se der conta, tudo que ela vive e prega, nem de longe é o que, irmãos? O evangelho. Esse é o desafio de Paulo, a igreja. Se alguém lhes vem pregando Jesus que não é aquele, por favor, eu vou dizer como Paulo, que seja anátema. Há hoje uma cristologia distorcida, há hoje um evangelho corrompido, há hoje um ensino destruindo gerações, há hoje meninos, meninas, jovens, adultos, até casais acompanhando profetas do caos. Esses caras fazem milhões e milhões em audiência,
São centenas e centenas de curtidas, milhares de comentários, mas não há nada do que é o mais puro e simples evangelho de Jesus no discurso dessa gente. E nós não temos a coragem de bloquear, de desligar ou de sair dessa pauta. Irmãos, ela vai nos corromper, ela vai nos destruir. Por isso eu digo, igreja perseguida, irmãos, resistir dá trabalho. Repita comigo, resistir dá trabalho. Fechar a porta, bloquear um canal, ensinar seu filho, gastar tempo com o puro e simples evangelho de Jesus, dá trabalho. Na teologia do apóstolo Paulo, o que está acontecendo com a igreja de Corinto é que ela entra no modismo profético apostólico que parece ser hoje. Esses falsos profetas estão pregando eloquência e conhecimento. 2 Coríntios 11:6. Por isso Paulo tem que falar que ele não tem eloquência, mas tem conhecimento. Ele disse, eu não queria fazer isso. Perdoe minha loucura, minha insensatez. Mas ele disse, eu sou tão eloquente quanto eles. E se não sou tão eloquente quanto, pelo menos conhecimento eu tenho. E sei que esses caras estão em desfunção e desvio, segundo a palavra de Deus. Outro aspecto claro é que eles têm exibição de autoridade. Dá uma olhada no verso 20, irmãos. Olha como a igreja está sofrendo. Parece que é mulher de malandro, apanha, mas gosta. Irmãos, 11:20. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou explora, ou quem se exalta ou lhes fere o quê? A face. Vocês estão sendo agredidos, engrupidos de uma mentira, 2 Coríntios 11:20, mas vocês gostam. Pastor, ele me bate, mas ele me ama. Isso é conversa, meus irmãos. Isso é conversa. Tem gente, meus irmãos, que acompanha e acha bonito que o líder religioso, que se posiciona lá no canal dele lá, e fica gritando, falando mal de todo mundo, fala o tempo todo de política e nada do evangelho, esse é que é famoso. Esse é que é famoso. E a gente bate palma como se aquilo ali fosse a melhor coisa do mundo. Não há uma porção da Bíblia, não há um ensino cristão, não há um exercício de misericórdia, não há uma doutrina da graça, mas é esse indivíduo que está bombando no coração de milhares e milhares de pessoas por aí, pelo mundo afora. O apóstolo Paulo diz, cuidado, porque um dos princípios do falso apostolado é esse autoritarismo, né? O dono da verdade, dos absolutos da verdade, e a verdade não é a palavra de Deus, é a minha verdade, de mais ninguém. Capítulo 12, versículo 1, Paulo vai dizer que eles são espetaculares em visões e revelações. E Paulo tem que lançar, por isso ele chama de loucura e insensatez, uma das visões que ele teve para mostrar. Também tive, Deus sabe o que fez comigo? Eu orei, Deus nem me deu o direito de tirar meu espinho na carne. Por quê? Porque senão eu ia me gloriar desse tipo de coisa. Eu ia me gloriar desse tipo de dom ou visão. Capítulo 12, versículo 12 e 13, capítulo 12, 12 e 13, 2 Coríntios, Paulo vai dizer que esses indivíduos procuram promover seu ministério com sinais apostólicos. E são esses sinais apostólicos que de alguma forma vão destacar e vão prover esse movimento da igreja para dar credibilidade a esse tal apóstolo do momento. Quando vemos então o que Paulo está dizendo é que a igreja está em risco, irmãos, entre a credibilidade apostólica. O que está em conflito aqui, eu coloquei na pastoral, o sermão está aí, é o conflito entre o simples apóstolo e o super apóstolo. O que eu estou dizendo aqui? Você vai dizer e vai contestar lá na rede social o seguinte, pastor Carlos Elias, que tem lá seus 1.000 seguidores, né? Tem lá seu culto de domingo com 2.000, né? 2.200, não sei, a noite foi 2.200, de manhã 1.500, ele não tem autoridade para contestar esse apostolão aí do avião e do helicóptero, não. Porque o apostolão do avião e do helicóptero, ele tem 1 milhão de seguidores. O que Paulo está dizendo é isso. E que a gente vai credenciar o evangelho por esse tipo de estatística, por esse tipo de mídia, né, pastor Lucas? Por esse tipo de instituto teológico de teologia espiritual. Quanto mais números, quanto mais tops, quanto mais cliques, quanto mais, então mais verdade. Então meu pobre e simples apóstolo, coitado, né, está lá porque não estudou, não se preparou, né, ou então não sabe fazer marketing igual o cara lá. Quando Paulo escreve essa carta, ele faz um alerta, cuidado. Vocês estão sendo engrupidos, trocando a simplicidade do apostolado, a pureza do apostolado, por um super apostolado que, o apóstolo Paulo alerta, se disfarça de anjo de luz, mas com o reino da luz não tem nada. 2 Coríntios 11:5 ele diz, todavia,
não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Olha como Paulo os caracteriza, 2 Coríntios 11, 13. Veja a característica que Paulo dá a esses falsos apóstolos que pregam um falso Cristo e ensinam um falso evangelho. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Repito, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Irmãos, resistir dá ou não dá trabalho? Vai requerer tempo. Resistir requer estudo. Resistir requer compromisso. E aqui eu queria voltar à simplicidade da igreja. Deuteronômio capítulo 6. Sentado na tua casa, à hora da tua mesa, compartilha as verdades do Senhor com os teus filhos, e isto é passado às futuras gerações. Resistir dá trabalho. Se um pai e uma mãe hoje, irmãos, se uma família hoje não se une no lar ao esforço da igreja local e ao simples apóstolo, que não tem milhares de curtidas, bilhões de seguidores, 200 e tantas citações, não voa de helicóptero, não anda de jatinho, né? Não tem uma catedral não sei aonde, então você vai dizer, coitado do nosso apóstolo, diante desse tão poderoso ditador, usurpador de verdades, destruidor do evangelho, anunciador do falso Cristo. Hoje eu faço um apelo a você, diácono, líder dessa igreja, pastor, membro, o mais novo membro ou visitante que está aqui. Não troque a pureza do evangelho de Jesus, a beleza da igreja de Cristo, a pureza e a autoridade da palavra de Deus, por qualquer outro falso ensino, por qualquer outro falso apóstolo que só quer usar você, que está atrás do seu dinheiro. E por isso eu digo, irmãos, igreja perseguida, resistir dá trabalho. Segundo ensino que eu quero passar para você, irmãos, está agora no capítulo 2, 2 Coríntios 11, versículo 23. 2 Coríntios 11, 23. Acompanhe. Quando ele dá essa lista de falsos apóstolos e mostra o poder do falso ensino e como isso pode destruir e corromper a igreja, e ele sai em defesa desse ministério para poder, a beleza da igreja, o evangelho que está nela não ser perdido, ele vai agora dizer como ele enfrentou e como ele teve que provar o verdadeiro evangelho, como ele o sustentou com a sua vida. 2 Coríntios 11, 23, ele diz assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Paulo está chateado, meus irmãos. Estou fora de mim para falar desta forma. Ele diz assim: eu ainda mais, trabalhei muito mais, resisti ao trabalho, irmãos. Trabalhei muito mais. Aí vamos ler juntos? Fui encarcerado mais vezes. Fui mais vezes, severamente exposto à morte, repetidas vezes. 2 Coríntios 11, 27, vamos lá, 2 Coríntios 11, 27, vamos lá juntos? Todos juntos? 2 Coríntios 11, 27, todos juntos. Trabalhei arduamente, muitas vezes passei fome e sede, fiquei em jejum, suportei frio. Essa é a parte do evangelho que ninguém quer pregar. Ela não enche os bancos. Ela não atrai multidões. Você não vai encontrar a turma dos milhões, dos carros zeros e do conforto, né? Gente que cinicamente quer entrar na igreja por um status, mas não quer mudar o seu pecado. Gente que já está no 23º casamento e faz do divórcio uma prática mensal. Ele não vai sentar aqui, não. Porque aqui resistir dá trabalho. Porque aqui ele vai ser confrontado. Porque aqui eu não vou ficar botando a mão na cabeça e dizer para ele, libertação, libertação, sai demônio. Eu vou dizer para ele, toma vergonha na cara e se arrepende. Pastor, vim para o culto de libertação. Não é libertação que você precisa, não. Você precisa de vergonha na cara e conversão. Você precisa se arrepender. O cara sabe que é malandro, o cara sabe que é sem vergonha. Ele já leu na Bíblia o pecado dele, fica dizendo que está precisando de libertação. Ele está precisando se arrepender. Arrependei-vos e crede no evangelho. Você é adúltero e sabe o que é adultério. Você é avarento e sabe o que é avareza. O mentiroso e sabe o que é mentira. E fica de igreja em igreja, segunda, terça, quarta do poder, quinta do fogo, não sei o quê, do sal, do alho, dizendo, eu preciso de libertação. Você precisa do evangelho. E quando o evangelho bater em você, arrependa-se e creia no evangelho. Conhecereis a verdade vos libertará. Isto não vai encher banco, porque confronta. Paulo está dizendo que fidelidade custa sofrimento.
Paulo está dizendo que ser fiel lhe custa a integridade física, ser fiel lhe causa resistência. Ah, meus irmãos, crente fiel não tem medo do boi da cara preta. Boi da cara preta. Só tem medo dele quem tem medo de careta. Como diz pastor Ri, quem tem, olha para mim, quem tem o evangelho, irmãos, não tem medo de cara feia. Quem tem o evangelho não tem medo de tempo ruim. Paulo está dizendo que sofrer é insígnia de fidelidade. Repito, Paulo está dizendo que sofrimento é uma insígnia da fidelidade. Se é fiel, vai sofrer as últimas consequências pelo evangelho. Carta de Deus a Esmirna. Ser fiel o quê? Até a morte dar-te-ei o quê? Paulo está dizendo que esses frumelinhos aí, desculpa a ofensa, que esses frumelinhos aí, que esses blibli da vida, voa de helicóptero, anda de avião, ganha dinheiro, usa pessoas, mas o evangelho mesmo não prega não. E quando tiver que sofrer, ele vaza. Quando tiver um poder opressor no Estado, ele vai se filiar ao Estado e não ao evangelho. Ele vai servir ao poder, ao rei, à monarquia, ao presidente, ao comunismo, ao socialismo. Ele vai andar do lado de quem está com ele. Ele não vai usar a Bíblia como única regra de fé e conduta. Por isso Paulo dá um alerta. Cristão que não está preparado para a perseguição não é cristão. Porque a fidelidade custa o quê, irmãos? Sofrimento. Fidelidade custa sofrimento. Resistir dá trabalho. Fidelidade custa sofrimento. Aquilo que os falsos apóstolos consideram uma vergonha, Paulo tem como triunfo. Aquilo que os falsos apóstolos acham que é inglório, Paulo sabe que é a glória. Paulo diz, trabalho extenuado. Acompanha aí, 2 Coríntios 11, 23. Trabalhei muito mais do que todos eles. Resisti, dá trabalho. 2 Coríntios 11, 23, parte B, depois da vírgula. Ele diz, castigos físicos extremos. Avançando, que o tempo não me permite, misericórdia. Alguém desliga esse relógio em nome de Jesus aí? O apedrejamento. Paulo foi apedrejado em Listra e foi arrastado como morto. Você imagina que orgulho tem um apóstolo, irmãos, que não foi ovacionado dizendo, glória, glória, que homem de Deus, um santo homem de Deus, não, o cara foi chicoteado, humilhado, apedrejado e arrastado como morto. Paulo, irmãos, quando chegou em Filipos, orou por uma moça, o espírito imundo que dava dinheiro, vazou dela. Quando ela não tinha mais o poder de adivinhação, os pessoal chegaram para Paulo, oh, você é maravilhoso, seja bem-vindo na cidade. Foi isso, irmãos? Botaram na cadeia e meteram o chicote a noite toda. Porque fidelidade custa o quê, irmãos? Sofrimento. Eu não conheço um pai que não defenda a pureza do evangelho na sua casa, que não sofra todo dia tendo que discursar para os seus filhos. Faz porque é bom, faz porque Deus chama. Fidelidade custa sofrimento. Preservar o evangelho tem um preço. Paulo fala de viagens perigosas. A 2 Coríntios 11, 25 e 26. Viajei em lugares perigosos, naufraguei 3 vezes. Irmão, 1 é bom, 2 é bom, 3 é ruim demais. Paulo, irmãos, eu digo assim, Paulo era ruim demais mesmo. 3 naufrágios. Mas ele tem orgulho. Ele tem orgulho, hein, Paulo? Ele tem orgulho. Ele está dizendo, eu estou padecendo por um evangelho que é verdadeiro. Vale a pena ser fiel o quê? A verdade. A verdade nada mais do que a verdade. Quando penso nisso hoje, eu vejo que nossas gerações, na primeira privação, na primeira dor, ele abre mão. Na primeira incompreensão, na primeira vírgula, ele cede, ele não segue, ele amolece. Irmãos, Deus nos chama para sofrer. Vejo que aqui, preocupações com a igreja tomam o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 11, 28. Paulo preocupado, orando, ele diz assim, chorando com dores intensas, preocupado com os irmãos. O sujeito não dorme, porque aquela gente não é um produto que você usa para capitalizar dinheiro para seu projeto, não. Ele ama as pessoas. Ele não as troca por um serviço pelo que elas podem fazer. Ele ama quem elas são. Paulo não se esquecia jamais, irmãos, de que seguia o Salvador sofredor. Paulo se identificava com o servo sofredor. Paulo sabia que sua encarnação com Jesus e o verbo encarnado fariam com que ele também não fosse poupado. Ele chega a afirmar, 2 Timóteo 3,12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vamos ler juntos esse texto, irmãos? Toda a igreja, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus. Igreja é perseguida, sim ou não?
é perseguida, irmãos, todos os dias, todas as horas, em todos os lugares. Os verdadeiros servos de Deus, os apóstolos de Deus, os homens de Deus, os discípulos de Deus, os seguidores de Jesus vão, irmãos, pagar um preço, porque, irmãos, resistir a trabalho e fidelidade custa sim o preço do sofrimento. Quero terminar esta palavra, irmãos, com o terceiro e último aspecto desta mensagem. Igreja perseguida, vida que exige devoção. 2 Coríntios 11:30, põe na tela, por favor. 2 Coríntios 11:30. Vamos ler todos juntos? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Se alguma coisa Paulo disse que deveria orgulhar o seu coração e deveria ser orgulho no seu ministério, ele disse que sejam as coisas que mostram a minha fraqueza. Que sermão do pastor André na sexta-feira impactou meu coração. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que o excelente poder e o poder excelente, ou a excelência do poder, seja dele, não nossa. Quando penso no que significa ser um vaso de barro, eu entendo muito o que significa devoção. Quando Paulo se apresenta à igreja de Corinto, ele procura, no que ele chama de insensatez, combater a serpente com o próprio veneno da serpente. Ele faz do veneno o seu antídoto e chama de loucura. Falar um pouco de si, para dizer, eu fiz muito mais do que essa gente, vocês acham que esta gente aí é que está certa, que esses super apóstolos é que são bons, cuidado. Mas por fim ele mostra que sua credencial é uma. Ele que era perseguidor do evangelho, tinha cartas em Damasco para matar cristãos. 2 Coríntios 11:32, veja aí por favor. 2 Coríntios 11:32, 33, ele disse, em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo. E assim me livrei das suas mãos. Ele não recebeu um carro de fogo, como Elias, e subiu o assunto aos céus. Ele não foi arrebatado num redemoinho. Irmãos, eu vejo o apóstolo Paulo colocando esse, eu diria, ignomínio sofrimento aqui diante da igreja, para dizer que naquele momento as glórias do ministério não estão nos aleluias ou nas glórias do povo que o aclama, pastor e soberano e Senhor de todos, mas de que sua fidelidade a Cristo, de que o evangelho puro e simples que ele vai pregar e a vida que ele vai levar, o levarão à humilhação e uma vergonha, para que o nome de Jesus seja glorificado. No auge da narrativa de seu sofrimento, Paulo fala de uma experiência humilhante, ultrajante, para exaltar a Cristo e a graça de Jesus. Quando você pensa que Paulo vai se exaltar daquilo que é, e daquilo que fala, e daquilo que diz, e ele o fez, ele contou suas proezas e seu conhecimento, ele chega no capítulo 12, eu queria que você terminasse o sermão, olhando rapidamente no excelente sermão que o pastor Lucas pregou na quarta-feira, eu vou usá-lo apenas a título de aplicação. 2 Coríntios 12, Paulo fala que ele tem uma visão extraordinária, que o leva a um lugar extraordinário, e ele não explica se fisicamente ou se espiritualmente, ele diz que isso não importa. Mas ele diz que se o assunto é visão e manifestação de Deus, ele vai dizer assim, eu tive esta manifestação ultra, hiper, super, extraordinária, espetacular. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Quando eu pensei, preste atenção, quando eu pensei em usar isso, em ilustração nos sermões, e fazer vocês imaginarem que eu sou o cara, e que eu sou íntimo amigo do cara lá de cima, eu pedi para aquele homem lá em cima, orei para ele 3 vezes. 2 Coríntios 12. Orei para ele 3 vezes, 2 Coríntios 12, 7. E pedi, tira esse espinho, Senhor. Tira esse espinho. E ele não tirou, porque o objetivo dele é que eu não me exaltasse. Você entendeu? O que Paulo está dizendo, irmãos, é que uma vida de comunhão com Deus pressupõe explicações que o mundo não vai entender. Que a relação de um crente com Deus pressupõe experiências que as pessoas não vão compreender. E vão dizer que a oração boa é aquela que o cara ora uma vez e Deus responde. E que o pastor que ora 3 vezes Deus diz não é um crente fraquinho. E Paulo disse ao contrário, meu filho. É o vaso de barro com um tesouro excelente
que ouviu a voz do seu Senhor soberano e disse: Rodrigo e Miriam, a minha graça é suficiente. Repita comigo: a minha graça é suficiente. Pastor, por que eu estou passando por isso? Porque a graça de Deus é suficiente. Pastor, por que a nossa igreja está sofrendo tanto? Porque a graça de Deus é suficiente. Por que a gente está sendo tão perseguido? Porque a graça de Deus é suficiente. Os nossos milagres mais espetaculares, o nosso poder mais pentecostal, a nossa ação mais conhecida em que o mundo todo nos conhecer, não será maior nem melhor do que a graça de Deus sobre nós. Eu quero terminar essa história e esse sermão olhando com uma aplicação que não tem muito a ver com esse texto, mas olhar para 3 rapazes, Ananias, Misael e Azarias. O rei deles era doido, irmãos, doido varrido. Parece que tem doido varrido dominando o país há muitos anos já. O rei era um doido varrido, o nome do cara era simples, Nabucodonosor. Nabucodonosor manda fazer uma imagem de ouro, 27 metros de altura. O cara era megalomaníaco. Ao fazer essa estátua, ele disse que quando tocar lá uma orquestra sinfônica, músico também é doido, né? Quando tocar lá uma orquestra sinfônica de todo tipo de som, instrumento, quando aquela música tocar, onde você estiver, você para e se curva aqui, irmãos, a essa estátua de 27 metros. E assim foi na Babilônia. Estavam lá os meninos Ananias, Misael e Azarias. Tocaram os trompetes, as cítaras, tocaram as gaitas, os violinos, tocaram os cellos, tocaram todos os instrumentos, rufaram os tambores. Os meninos ficaram de pé. Era fácil saber quem são os meninos, porque todo mundo estava de joelhos. Porque a sociedade, ela vai onde o vento vai. A sociedade vai e está onde ela está. Eu, às vezes, sou assim. Eu estou no sinal, o cara do lado vai, eu também vou. E quando eu vi, tomei a multa. Porque o cara avançou o sinal vermelho, eu pensei que estava aberto. Eu devia me guiar pelo sinal, mas eu me guiei pelo pecador do lado. Eu estou querendo achar esse pecador até hoje para dividir a metade da multa com ele. O pastor fica no carro, olhando o painel celular, dá nisso. O carro sai, você sai. Você não olha para o sinal, aí 200 conto de multa. Eu falei, você é daquele sujeito pecador perdido que me induziu ao pecado. Hein, pastor Henri? Babilônia toda de joelhos. Eu imagino que muito crente nem perguntou o que era. O que todo mundo faz é o quê? Eu faço. Se todo mundo fez, eu faço. E quando ficaram 3 meninos de pé, fidelidade que custa sofrimento. Sejam lançados aonde, irmãos? Na fornalha de fogo ardente. Aí eu pergunto, eles estavam aí? Estou nem aí, meu irmão. Eles estavam preocupados? E o rei, e aí? Ô, seu rei, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Porque Deus é Deus, apesar do senhor achar que o senhor é uma coisinha com essa coroa na cabeça. O rei, eu acho que também não gostou disso. Antecipou, disse que mandou aquecer a fornalha. Vê se eu estou certo. 7 vezes mais. A rapaziada que foi jogar os meninos no fogo, aconteceu o quê? Morreu na porta da fornalha. E os meninos entraram para lá e fizeram a primeira discoteca gospel. Você está achando que isso aqui é novidade? Irmãos, era fogo e fumaça para todo lado. E os meninos, pum, tch, pum, tch, pum, tch, pum. E tinha 4. 4. Tinha 4, irmãos. Fogo subiu, fumaça desceu, calor. Está pensando que culto jovem, o pessoal fica suado, parece uma fornalha. Irmão, não foi a única. Quando o rei olhou, falou, não joguei 3, tem quanto? 4. Aí chegou lá, mandou chamar. Aqui que é bonito, irmãos. Aqui é bonito. O que o rei foi descobrir, os meninos já sabiam. Ananias, Misael e Azarias. Daniel 3:29. Quando aqueles meninos saem da fornalha, irmãos, resistir dá trabalho. Resistir dá trabalho. Fidelidade custa sofrimento. Irmãos, devoção. Devoção é vida. Eles não trocaram o seu Deus. Eles não trocaram a sua vida devocional por nada. Eles fizeram Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizer: nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Diga glória a Deus.
um torpe megalomaníaco, um idólatra, foi descobrir com o sofrimento de jovens, viu, pastor Henrique? Que ninguém livra como o nosso Deus. Porque resistir dá trabalho. Igreja perseguida, fidelidade custa sofrimento. Tem que ir para o fogo, meu filho. Deixa a chama arder. Porque quando arder, o mundo vai saber, até o rei mais louco vai saber, que ninguém é Deus como o nosso Deus. Amém? Aí você diz assim, mas pastor, isso é Ananias, isso é Misael e Azarias, graças a Deus. Porque se dependesse da Babilônia, seria Sadraque, Mesaque e Abednego. Quiseram mudar, irmãos, o nome dos meninos. Quiseram mudar a comida dos meninos. Queriam que vegano fosse carnívoro. Hoje querem que menino seja homem, que homem seja mulher. Não querem mudar só o seu nome, não. Eles querem mudar o seu DNA, pastor Ri. Eles querem mudar a sua identidade. Fidelidade custa sofrimento. Quero terminar, irmãos, com a última história de um homem chamado Daniel. Ele vive no tempo do rei Dario. Políticos impostores, e tem muito. Políticos maltrapilhos, e tem muito. Forçaram o rei a fazer um decreto que durante 30 dias ninguém deveria orar a nada, nem ninguém que não fosse ao rei. Que nenhuma oração poderia ser feita a outro Deus ou a outro homem que não fosse ao rei. Ele edita um decreto para que domínios, impérios e homens temam e reverenciem o rei. Quando Daniel ouve aquilo, aí que tem a questão da igreja perseguida e da devoção. Primeiro quiseram mudar o Deus dos meninos, Ananias, Misael e Azarias. Não vão mudar o meu Deus, eu não sou idólatra. Mas agora querem mudar a vida devocional. Sabe quantas vezes Daniel orava? Quantas vezes Daniel orava, irmãos? Ficou fácil, né? 3 vezes. Aí vem um decreto. Vocês não vão poder orar. 30 dias. Eu fico pensando que qualquer um de nós diria assim, 30 dias de oração não mata ninguém. Não é assim, não? A gente é muito acomodado, irmãos. 15 dias sem ler a Bíblia não vai me matar. Semana que vem eu reponho. Se nessa semana eu tenho que ler 3, eu vou ficar 15 dias, depois eu leio 6, né, Rodrigo? Fica tudo em dia. Eu faço reposição. Não me dobro, não. Eu não. Igreja perseguida, resistir dá trabalho. Fidelidade custa sofrimento. Querem destruir sua devoção. Querem que você adore outro Jesus. Querem que você siga um outro Deus. Querem dizer que você é outra pessoa. Querem mudar até o seu sexo. Querem mudar tudo. Quando Daniel sai, depois de ler aquele decreto, ele vai para sua casa. Ele fechou a janela? Não, irmãos, ao contrário, ele abriu. Como fazia todo dia. Porque, irmãos, fidelidade custa sofrimento. Se ajoelhou e deve ter orado: Pai de toda graça, Senhor de toda luz, graça suficiente, Deus Todo-Poderoso. Diga para aquele rei que ele não é ninguém. Prove para esse império que eles não são nada. O Senhor tira reis, coloca reis. O Senhor estabelece as estações, o Senhor muda as estações. Enquanto ele está orando em devoção, um bando de fofoqueiros vaza lá no rei e diz: eu disse, ele não é fiel. Eu disse, ele não joga no seu time, ele é do outro partido. Entraram na casa, levaram o menino. Ei, Daniel, o que você tem para me dizer? O que eu tenho para te dizer é que eu não vou mudar uma vírgula. O que eu tenho para te dizer é que eu sou do meu Deus, propriedade exclusiva do divino. Oh, meu filho, como eu tenho o meu anel, eu tenho o meu poder, eu tenho que cumprir. Você vai dormir na cova dos leões, eu não sei nem se você vai amanhecer. A leãozada lá é tão feroz, irmãos, que antes de bater o indivíduo do fundo do poço, eles já devoraram. É só você continuar lendo o texto, está escrito ali. Daniel entrou. Mais uma discoteca gospel dos irmãos de Deus. E disse: eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Começou a cantar. Se o sol chegar a escurecer, e o céu o quê? E o céu nublar toda, eu só confio no Senhor, que posso confiar, posso confiar, posso confiar. Irmãos, ele foi cantando. Imagina os leões amestrados. Pula, pula. Senta, deita. Fez carinho, gote. Deve ter feito poda dos leões, saiu mais bonito de manhã. Quando o rei amanheceu: Daniel,
estou aqui, fica tranquilo. Resistir dá trabalho, fidelidade custa sofrimento, mas não há nada mais poderoso do mundo do que um crente em devoção. De joelhos, 3 vezes não, a minha graça te basta, ela é suficiente. Quando ele saiu de lá, irmãos, o que Dario descobriu, Daniel já sabia. Não há Deus como Deus de Daniel. Não há quem possa salvar como o Senhor. O que a Daniel custou devoção, fidelidade e sofrimento, o rei custou apenas uma experiência científica. Ver que nem leões podem devorar os servos de Deus. Eu não estou dizendo que Deus nos livra lá no Coliseu. Quantos vão morrer e morreram? Igreja perseguida. Irmãos, resistir dá trabalho, custa sofrimento, mas de que vale a vida se eu trocar a minha devoção por idolatria, por uma vida sem sentido, por um Jesus falsificado. 2 Coríntios 11, 4. Por um Jesus falsificado que não nos pode salvar. Igreja perseguida, que Deus te abençoe. Você está perseguida, não abandonada. Você tem sido por Deus assistida, socorrida no tempo de sua angústia. Seja fiel, vai valer a pena. Fique de pé, vamos orar. Que Deus abençoe sua igreja reunida nesta manhã. Agradeço sua tolerância para comigo. 11h57, você ficou, não saiu. Eu não posso nem pedir perdão, porque eu preciso pregar a você o puro e simples evangelho, o único capaz de manter a solidez, a fidelidade e a pureza de uma igreja perseguida, mas não abandonada. Vamos orar?